Sem dúvida. Gente, boa noite. Meu nome é André, mas na verdade meu nome não é André. Eu sou marido da minha linda esposa Maíra, que ali está, e pai de Rafael, de 13 anos, de Guilherme, de 11. E nós juntos, nós somos líderes de célula, e nós chegamos a um ponto em comum de dar o nome da nossa célula de Identidade em Cristo. E qual é a razão da nossa célula ser o nome de Identidade em Cristo? Eu fui professor há muitos anos, então eu tenho um método mnemônico para a gente poder lembrar. E a identidade em Cristo são as nossas fases de transformação. E nós passamos por 5 fases de transformação, que a gente faz isso todo dia, ou talvez numa vida inteira. E como é que a gente vai entender isso? O método mnemônico, a gente lembrar da Comissão de Constituição e Justiça e Currículo Vitae, CCJ-CV. São essas 5 fases da nossa vida em identidade em Cristo, é a nossa transformação. Qual é a nossa primeira fase? A primeira fase é chamado chamado. O que é o chamado? É o impacto que a gente recebe quando a gente percebe a graça que Cristo fez por nós. Esse chamado que a gente recebe, essa pancada que a gente recebe, que esse impacto que alguém morreu na cruz por nós. É a nossa primeira fase, é o chamado. Tendo esse chamado, qual é o segundo momento? O segundo momento é da conversão. O que é a conversão? É a gente olhar para trás da nossa vida e reconhecermos todos os pecados que nós cometemos e passamos a declarar que não os cometeremos. Então é o chamado momento da conversão. Primeiro é o chamado, depois é a conversão. Não mais pecarei, ou pelo menos tentarei não pecar. Vou começar a esquecer os desejos desse mundo e começar a seguir os meus princípios, que vai me dar o meu caráter. É a minha segunda fase, que é a conversão. Sendo convertido, eu vou para o J. O que é o J? É a justificação. Eu passar a não olhar só para mim, mas a olhar para o próximo. Eu passo a ter empatia pelo outro. Eu consigo entender que o outro é pecador e ele merece o meu perdão. Ele tem que ter o meu perdão. E é interessante que perdoar, a palavra é o chamado máximo. Não é isso? Tanto que quando você faz uma coisa, ela está feita. Mas quando ela é feita da melhor forma possível, ela está perfeita. Então o que é o perdoar? É se doar ao máximo para uma pessoa. É a chamada justificação. Passando por essa fase de justificação, que eu reconheço no outro que ele é um pecador e que ele merece o meu perdoar, eu passo para a minha quarta fase, que é o C, que é o chamado crescimento. E o que é esse crescimento? É me encher do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a entrar em mim. Ele passa a ser o meu camarada, o meu amigão do peito. Não é isso? Que eu vou me enchendo dele. Eu vou me esvaziando das coisas ruins, vou tirando aquilo que não me faz crescer e vou me enchendo do Espírito Santo para que eu cresça. E ao crescer no Espírito Santo, eu vou para a última fase, que é o chamado V, que é a chamada certeza da vida eterna, que é a chamada glorificação. Então, se uma pessoa ela tem, não é isso? Esse impacto de receber o Espírito, a graça de Deus, crescer, ter essa conversão, esse arrependimento, essa empatia pelo próximo, me encher do Espírito Santo, eu passo a ter certeza que serei glorificado com a vida eterna ao lado de Deus. Esses foram os 5 motivos. CCJ-CV, Comissão de Constituição e Justiça e Currículo Vitae, não é isso? É o chamado, conversão, justificação, crescimento e vida eterna. Por essas 5 razões que eu e minha amada esposa, linda por sinal esposa, mãe, e assim como eu, pai de Rafael e de Guilherme, 2 maluquinhos que estão por aí em algum lugar fazendo alguma coisa, 13 e 11 anos, eu quis fazer esse testemunho para vocês e ter a humildade de saber que ainda tem muito a crescer, mas eu sei que do lado de pessoas como o Éder, eu sei que o meu caminho vai ser bem guiado. Gente, muito obrigado pela atenção, boa noite, vamos seguir.